Ô de casa, olha nós aqui, de novo, voltando. Vamos falar agora de Ferroviário. E antes de iniciar a nossa conversinha rápida de Ferroviário, lembrar você que onde você está, como é que eu vou saber? Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe e venha para cá, ok? Com certeza nós vamos ficar mortos satisfeitos, ok? Tá certo? Então vá lá no nosso canal, se inscreva, compartilhe e dê o seu like, diga que está gostando, que é para poder aumentar aí a nossa audiência, né? Gente, vamos falar de Ferroviário. Ferroviário encerrou para ele o Campeonato Brasileiro da Série C e foi aí um dos últimos colocados, totalmente foi rebaixado. E eu gostaria de aproveitar nesse momento, lamentar também não resolve mais nada, criticar também não. Então esse é o momento de se juntar os admiradores do Ferroviário, os proprietários, né, que eles não são aquelas pessoas que detêm o título de sócio proprietário, me parece que são 21 títulos. Na época do Clóvis Dias, ele havia me prometido um título de sócio proprietário, porque ele achava que eu ajudava muito o Ferroviário na imprensa, falava muito do Ferroviário, que era um dos poucos locutores, um dos poucos radialistas do Ceará a falar do Ferroviário. E até hoje pouca gente fala do Ferroviário no rádio, né? Sobretudo depois que eu saí, ficou praticamente sem voz, porque os apresentadores, brigando por audiência, cada qual quer puxar um pouco do lado do Fortaleza, outro quer puxar o lado do Ceará, muitos querem agradar os dois e acabam não agradando ninguém, esquecem o Ferroviário. O Ferroviário é esquecido, praticamente esquecido da nossa mídia, né? Quando eu era lá do Sistema Verdes Mares, da rádio, e colaborava com os programas lá com o Paulo César Noronha, quando foi criado aquele programa noturno de domingo, que eu participava juntamente com o Edmilson Maciel e outros colegas, o Paulo sempre abria uma brechinha, o Paulo César, né? Abriu uma brechinha para a gente falar do Ferroviário. Hoje não tem mais isso. O Ferroviário é um troço aí do futebol cearense que por acaso está disputando um campeonato brasileiro da Série C e agora rebaixado para a Série D, mas ninguém fala nele, né? Porque a torcida é pouca realmente e é um time que praticamente não leva a audiência para peso pesado da mídia. Mas a gente fala aqui do Ferroviário, né? Lamentar, a gente lamenta, lógico, tem que lamentar, porque o Ferroviário foi desclassificado, né? Volta para a Série D, vai começar tudo de novo. Mas o que a gente fala? O que deveria ser feito agora? Um trabalho bem feito, coordenado, juntar aí os sócios proprietários. Eu comecei falando disso, porque na época o Clóvis disse que queria que eu fosse, depois houve aquele problema que acabou por derrubá-lo da diretoria do Ferroviário, e o Ferroviário praticamente deu adeus à cabeça, disputar a cabeça do campeonato cearense. Pois bem, o que deve ser feito agora? Junta esse povo, esse pessoal, sócios proprietários e outros diretores, sócios, pessoal todinho, se juntar e planejar um trabalho para o Ferroviário. O trabalho tem que começar com as categorias de base, né? Já houve isso, inclusive eu, na época, eu era o Dedé, né? O meu nome é José, mas o apelido de casa era Dedeca, e eu fui para o Ferroviário, levado pelo Carlinho, né? Que era meu amigo, já estava lá. Aí, vamos, Dedé, para o Ferroviário, rapaz, daí eu fui. E fiquei lá, passei na peneirada. E naquela época, você passando na peneirada, já havia um contrato, chamado contrato de gaveta. Você era um profissional que ainda não tinha sido registrado, mas era um profissional. E esse trabalho vingou no Ferroviário, muitos jogadores foram revelados, né? Depois que eu saí de lá, os meus amigos, eu não fui o titular, não vou dizer que eu fui titular, nem do juvenil, mas não fui um Pelé, pelo menos aprendi alguma coisa. Mas era um trabalho que naquela oportunidade dava frutos ao Ferroviário, né? Edmar saiu dali, o grande Edmar, que depois foi para o Ceará, outros grandes jogadores também saíram das categorias de base do Ferroviário e cresceram no futebol brasileiro. Hoje a gente não pode dizer que tem esse problema por causa da Lei Pelé.
A Lei Pelé, e é isso que eu quero falar forte, a Lei Pelé foi uma vingança do Pelé, porque na época que ele era o maior jogador de futebol do mundo, muitos clubes tentaram comprar o Pelé e o Santos não vendeu. Porque o Santos, naquela época, o jogador de futebol era como se fosse um escravo, né? Só vai, eu não vendo não, porque esse é o meu melhor escravo. Então, veio a Lei Pelé, quando ele saiu, entrou no governo, e a primeira coisa que ele fez foi criar essa lei, que o clube não é mais dono do jogador. Se o clube não é mais dono do jogador, qual é o interesse que ele tem que estar fazendo jogador, de estar formando jogador? Porque o jogador entra, chega ali já com uma procuração, já tem um procurador, é o representante dele. E essa procuração dá direito à pessoa a fazer o que quiser. E eu já falei aqui o que acontece, né? O jogador se torna um chaveiro do empresário. Por que o chaveiro? Porque para onde ele vai, ele leva. Chaveiro a gente não leva aqui, de pendurado, né? Bota aqui no COIS, não leva. Para onde vai? O jogador de futebol é assim, também faz um contrato com um empresário desse e ele vira um chaveiro. Para onde vai, lá vai o homem atrás. Então o que acontece lá no Ferroviário? Fica difícil, porque jogador para o Ferroviário fazer um contrato de gaveta com ele não tem mais condição, porque ele não pertence mais ao clube, né? E aí o clube gasta dinheiro com todo o material esportivo, para o jogador treinar a semana inteira, calção, meião, chuteira, camisa, camisa de treino, lógico, né? Remédio, médico, lavadeira, alimentação, tudo isso o clube gasta. E qual é o lucro depois? 5, 15% do valor do passe, porque o empresário é o dono, vai levar para onde quiser. E se o jogador já estiver despontando alguma coisa com 15, 16 anos, ele manda embora, é o chaveiro dele, leva para onde ele quiser. É por isso que a gente vê jogadores de baixa qualidade, porque eles não tiveram tempo de aprender pelo menos as 4 coisas que eu considero para um jogador de futebol. São quatro, como é que a gente chama? Eficiências que o jogador deve ter, não é? Condição que o jogador deve ter para entrar em campo vestido de jogador de futebol. É ele saber dominar uma bola, ele saber passar uma bola, ele saber dar um drible, pelo menos um, e chutar. Chutar não é só encostar o pé na bola, não. Dar uma direção, o passe para ela ir para uma pessoa bem direitinho. Depois, se ele não souber fazer tudo isso, se tiver pelo menos 3 qualidades dessa, já é suficiente para ele entrar em campo. Se ele souber dominar uma bola, passar uma bola e chutar, embora que ele não saiba driblar, a maioria não sabe driblar mesmo, né? Driblar já é uma coisa muito grande. Mas pelo menos essas 3 categorias, você tem que entrar em campo. 3 virtudes, né? 3 condições para você entrar em campo. Essas 3 virtudes, ou 4, se ele souber driblar bem, é fundamental. E hoje os clubes não tem mais isso, né? Então teria que haver uma coisa aí nessa Lei Pelé para permitir que o clube fosse o dono do jogador, pelo menos até aos 24 anos, que é quando ele atinge uma idade boa e pode ser vendido sem mais problemas. Mas hoje não, com 19 anos despontou, o empresário já leva para outro canto. E é um chaveiro, é uma chave, né, do chaveiro. Porque se o time aqui não abrir a porta, ele leva para outro, vai abrir a porta no outro canto. E assim vai, né? E o Ferroviário tem que pensar nisso. Contratar um técnico, ver como é que faz, cria uma empresa para poder o jogador pertencer a essa empresa, porque pode, né? Só não pode o dono, o clube não pode ser o dono, mas uma empresa, se for fundada uma empresa, pode ser o dono do jogador. E trabalhar e tentar fazer para os próximos campeonatos, as próximas disputas que vem por aí, para ver se ele faz um bom trabalho. É isso que essa diretoria que pode entrar e que ainda está por aí, tem que começar a se organizar juntamente com os seus sócios proprietários e torcedores em gerais. Porque se não for assim, o Ferroviário vai se transformar no América. E olha que eu predisse isso há uns 6 ou 7 anos, que o América era a visão de futuro do Ferroviário. O Ameriquinha, né? O Mequinha. Era a visão de futuro do Ferroviário. Significa o quê? Quem quiser ver o Ferroviário naquele tempo, eu estava dizendo, né? Que quem quiser ver o Ferroviário daqui a 10 anos, olhe para o América hoje. Era isso que eu queria dizer quando eu escrevi um artigo, a visão de futuro do Ferroviário, que o América era a visão de futuro do Ferroviário. Então, chegou já esse ponto? Não, o time ainda existe, tem uma torcida relativamente grande, fanática, e pode, tenho certeza que pode, com certeza pode.
fazer um grande trabalho e revigorar esse ferroviário, né? Trazer algumas pessoas que ficaram de fora para poder tentar colaborar de novo, né? Desde que não tenha o olho grande, não vá para querer ficar rico, né? Porque o ferroviário enriqueceu muita gente. Tem gente aí que não sabia de nada, era empresário bem pequenininho, foi para o ferroviário, aprendeu a fazer negócio, saiu do ferroviário, né? Teve um que levou o time todo e só deixou um jogador. Disse que era dele e acabou, levou tudo. Fundou o time do outro canto. Outros foram também, aprenderam e foram para outro lugar, levando o time todinho, deixando aí o ferroviário na miséria. Porque eles aprenderam que ali é uma fonte esplendorosa de dinheiro, é uma mina. Por que é uma mina? Você pega o jogador, paga um salário mínimo para ele, que é isso que ele ganha mesmo. Ele vai para lá, ganha um ou dois salários mínimos. Né? De repente ele desponta e vê um time interessado, ele apresenta esse jogador em algum lugar. Aí o cara diz, é quanto? Aí o cara, para 1 milhão. Não, mas é muito caro, o cara não sabe. Me dê 500 mil. Ora, o que ele fez? Pagou o salário mínimo, 2 salários mínimos para o cara durante 1 ano e já está vendendo por 500. É um lucro muito alto, homem. E quem gastou o material? O ferroviário. Camisa, chutão, chuteira, meião, remédio, alimentação, médico, energia para o cara ficar concentrado. Tudo foi o ferroviário que gastou. É o clube que gasta. Mas o cara que ganha dinheiro. E aí eles vão para lá para aprender. É uma mina. É uma condição muito boa para você ser dirigente do ferroviário. Porque o ferroviário tem um nome. Ainda tem um nome. A despeito de estar nessa posição, ele ainda tem um nome. Mas infelizmente está numa situação muito ruim. Enriquecendo pessoas, é verdade. As pessoas aprendendo como é que se trabalha com futebol para poder sair dali e ganhar dinheiro no outro canto. Mas o ferroviário está nessa situação, lamentavelmente. Não é? Vamos tentar recuperar o ferroviário, todos os torcedores. Não é? Onde você está? Como é que eu vou saber? Você dá um like aqui no nosso canal, inscreve-se e vem para cá. Mas também compartilhe com seus amigos, tá ok? E a gente vai ficar muito satisfeito. Com certeza. E com certeza o ferroviário vai se levantar dessa. Tá certo? Vamos parar por aqui e a gente retorna no outro dia.